Vocês acreditam aí no Deus de milagre? Ó, a Esther acredita. Tem mais alguém que acredita aí? Eu vou estar lendo lá em 2 Reis, no capítulo 5. Se você quiser, você pode estar me acompanhando aí. Segunda Reis, no capítulo 5, eu vou ler a partir do verso 1. Só os primeiros versos aqui. 2 Reis 5 fala assim, ó. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Amém? Nós temos aqui uma passagem bem conhecida, e para quem não tem muito conhecimento a respeito de Bíblia, nós estamos falando a respeito da cura de Naamã, né? E a palavra de Deus diz que Naamã, ele vai em busca da cura dessa sua lepra, se encontrar com o profeta, e o profeta manda que ele mergulhe ali 7 vezes nas águas do rio. É uma história bem conhecida, mas eu não quero falar a respeito nem do Naamã e nem do profeta. Eu quero falar a respeito da pessoa mais importante de toda essa passagem, só que nem o nome dela não é citado aqui, para você ter uma ideia. Aonde tudo começou. E é interessante que o começo da passagem começa especificamente falando a respeito dessa garota. No verso 2 eles falam assim: E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina. Não fala nem a respeito que levou preso o povo, fala de uma menina em especial que foi presa. E essa menina, ela ficou a serviço da esposa de Naamã. E interessante, conforme é tratado aqui nessa passagem, é que por mais que essa menina ela carregasse em seus ombros, na sua história, um estigma, uma marca, talvez a morte dos seus pais, a morte dos seus entes, o fato dela ter sido arrancada abruptamente da sua terra, ela ter perdido tudo aquilo que era dela. A Bíblia não fala quantos anos ela tinha, mas fala que era uma menina. Por mais que essa menina ela tivesse toda essa borra, essa marca na sua história, essa menina ela não deixou de ser uma pessoa que é uma ponte de acesso, uma porta aberta, entende? A ponto de que ela, vendo o sofrimento daquele que foi responsável por trazê-la como escrava da sua terra, por destruir a sua terra, ao ver a situação daquele que aos nossos olhos nós o veríamos como inimigo, ao ver aquele homem com toda aquela lepra, ela fala assim para esposa de Naamã, que era a sua senhora no caso, né, que era a sua patroa, já que ela era sua escrava: se o meu senhor, se o seu esposo, ao menos ele pudesse se encontrar com um profeta que tem lá em Israel, com certeza ele seria curado da sua lepra. E é de se pensar, porque o que seria mais comum, se alguém nos fez algum mal, a gente falar: eu quero mais é que morra com essa lepra, né? Eu quero mais é que ele não tenha acesso a nada. Eu quero que Deus mande um raio na cabeça deles. Essa é a minha oração, né? Normalmente as pessoas elas pensam dessa forma. E é a respeito disso que eu quero falar com você hoje. A respeito desse tipo de pessoa que são pessoas diferenciadas. São pessoas diferentes. É interessante quem já foi em algum órgão público, né? E o tratamento, como que o tratamento muitas das vezes deixa a desejar. Eu não sei se você já foi
dependeu de um serviço público e você chegou lá para fazer algum determinado serviço e a pessoa faz com aquele maior mau gosto e complica tudo a sua vida. Não, você precisa ir em tal lugar, aqui não faz, e depois ir em outro lugar, depois você vai e faz assim, depois você faz uma intercessão e ora, se Deus quiser, no fim das contas, dependendo da condição de pressão e temperatura, às vezes vai dar certo. E aí, de repente, quando você já está ali com a cabeça fervendo, aparece alguém do nada e fala assim, você está precisando disso? Vem aqui que eu vou arrumar para você. A pessoa vai lá, em 5 minutos resolve o seu problema. Sendo que o outro estava falando que você tinha que morrer e ressuscitar de novo para conseguir dar certo. Tenho certeza que você já deve ter vivido isso. Parece que tem pessoas que elas nascem para complicar a nossa vida, né? Parece que tem pessoas que ela olha na sua cara e fala, hoje eu vou infernizar a sua vida, porque eu acho que a sua vida está boa demais. Só que em contrapartida a essas pessoas que elas parece que acordam para atormentar os outros, tem pessoas que elas se prontificam. O problema não é nem dela, mas quando elas veem a necessidade surgindo, elas se prontificam. Ela vê que você está sofrendo na mão daquele que não resolve, fala assim, vem aqui que eu resolvo para você. O problema nem era dele, mas ele vendo a sua necessidade, ele se move de íntima compaixão e resolve a sua questão, porque ele sabe que está à sua altura, está na sua competência resolver. E é interessante, né, quando a gente fala a respeito dessa questão principalmente de órgãos públicos, tem muito a ver com a questão da expectativa frustrada que a pessoa faz, né, a respeito do trabalho em si. Porque normalmente a pessoa que ela presta um concurso para entrar, ela não está se preocupando com o serviço que ela vai fazer, ela quer o salário, né? A pessoa olha o concurso que ela vai fazer pelo salário e depois ela não pensa que ela vai ficar presa naquilo ali uma vida, e muitas das vezes insatisfeito, muitas das vezes frustrado, porque não é aquilo que ela quer para a vida dela. E pessoas frustradas frustram os outros também, porque já que eu não estou feliz, então eu também vou te fazer infeliz. Você está rindo demais, vou dar um jeito de te deixar infeliz. Então é interessante que essa menina, a história que a gente acabou de ler aqui, ela comprova uma frase do Mike Murdock, que ele fala assim: você será lembrado por 2 coisas na sua vida: pelos problemas que você resolveu e pelos problemas que você provocou. São as 2 coisas que você vai ser lembrado: ou pelos problemas que você conseguiu resolver, ou pelos problemas que você provocou. Tem pessoas que, por algum motivo, eu consegui resolver problemas delas, que até hoje, aonde as pessoas me encontram, elas me abraçam e falam assim: esse daqui conseguiu fazer isso, e eu já tinha ido em todos os lugares, e todo mundo falava que era isso e assim, eu cheguei lá em 2 minutos, 5 minutos, ele resolveu para mim. A pessoa, ela nunca mais esquece de você, porque às vezes o que você faz é tão simples para você, mas para a pessoa é uma coisa tão incomum, porque não está na competência dela, que ela acha que pelo fato de que ninguém estava ajudando e de repente apareceu um filho de Deus que estendeu a mão e falou: eu vou te ajudar, para ela aquilo já faz toda a diferença. É a respeito desse tipo de pessoas diferentes que eu estou falando, não de pessoas que você pede e ela te atende, porque é totalmente diferente. Eu não estou falando a respeito de você ser solícito ao pedido das pessoas, eu estou falando a respeito de você enxergar a necessidade e se prontificar a ajudar, mesmo que você não tenha sido pedido. Mesmo que a pessoa não fale: ei, você não está me vendo aqui? Não, eu estou falando de você ver a necessidade e atender mesmo sem pedir, mesmo sem que a pessoa te peça. É disso que eu estou falando. E é interessante até que eu estava assistindo alguns comentários e eu acabei vendo o comentário de um filme que eu nunca tinha parado para pensar. Tem um filme que se chama A Volta do Todo-Poderoso. É um filme de comédia lá da década de 2000, e você vai se lembrar, talvez não pelo nome, mas é um filme onde o personagem principal, ele tem que construir uma arca, né? Deus aparece para ele e fala que ele tem que construir uma arca, só que nos tempos de agora, não é a arca de Noé não, é uma arca para agora. E o personagem, né, que representa Deus é o Morgan Freeman, e ele aparece para aquele personagem principal que se chama Evan, e ele fala pro Evan assim: o que é preciso para mudar o mundo? E aí o Evan não sabe responder, e ele mesmo responde: uma atitude real de carinho e amor de cada vez. Aí o Evan pergunta para ele assim: mas por que o senhor escolheu a mim, né? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho
tanto trabalho para fazer e agora o senhor quer que eu construa uma arca? Por que o senhor escolheu a mim? Ele falou assim, porque você pensa igual eu. São poucas as pessoas que estão interessadas em mudar o mundo. E o mais interessante de tudo, o fechamento em si, depois que acontece todo o enredo do filme, lá no finalzinho, Deus aparece de novo para esse personagem e ele faz a mesma pergunta que ele faz lá no começo do filme. Agora, no final do filme, o personagem principal, aquilo parecia uma loucura, mas agora ele é tido como um herói porque ele conseguiu salvar toda a sua cidade, ele conseguiu salvar o seu casamento, ele conseguiu salvar os seus filhos, porque a sua família estava vivendo um problema de relacionamento. E mais uma vez, Deus vem e pergunta para ele o que é preciso para mudar o mundo. E dessa vez ele mesmo responde. Uma atitude real de carinho e amor de cada vez. E é interessante que a atitude real de carinho e amor são as iniciais da palavra arca. E ele deixa bem frisado essa questão. A palavra arca são as iniciais dessa frase que ele fica falando o filme todo. Então, a moral do filme em si é Deus falando para o homem, né, que para que haja uma mudança é necessário uma atitude real de carinho e amor de cada vez. Não é a respeito de um algo estrondoso ou de você, de repente, fazer um algo tremendo, de grandioso. É a respeito de uma atitude, de uma coisa que se faz de cada vez. Não é uma coisa grande, mas é uma coisa que você vai fazendo de pouquinho em pouquinho. E você vai conseguindo. Talvez eu não consiga mudar a história da minha cidade, mas eu consigo transformar o dia de uma pessoa que está passando por um problema. Né? Eu consigo mudar o cenário da vida de uma pessoa que ela não está conseguindo achar a solução para o seu problema. E muitas das vezes eu tenho a solução para o problema dessa pessoa. E o simples fato de eu entregar essa solução, de eu ajudar a pessoa a solucionar esse problema, já faz com que essa pessoa ela tenha o seu dia, tenha a sua vida mudada, né? E é interessante que o Martin Luther King ele vai falar que o que o incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Em outras palavras, quando os bons eles se omitem, o mal se revela. Não é a respeito do quanto que as pessoas são más hoje, é a respeito do quanto nós que se dizemos bons temos omitido aquilo que nós temos carregado. Porque se você que é sal, se você que é luz, começar a colocar em evidência aquilo que você carrega, automaticamente, mesmo sem muito esforço, as pessoas elas serão acometidas daquilo que você tem. As pessoas elas conseguirão ter acesso àquilo que você carrega, pelo simples fato de você ser aquilo que Deus falou que você é. Porque se a palavra de Deus diz que eu sou sal, se a palavra de Deus diz que eu sou luz, e Ele mesmo fala, se o sal ele não salga, então não serve para nada. Se a luz ela está escondida debaixo da mesa, então ela não está servindo para nada. Em outras palavras, nós temos um objetivo de ser. Nós não fomos trazidos aqui por acaso. Nós não fomos colocados no mundo. Você não habita no ambiente o qual você percorre à toa. Você não está na família que você está à toa. Você não participa dos meios que você participa à toa. Tudo isso tem um propósito de Deus embutido. A maneira como você é não é à toa. Até isso, até o seu temperamento, o seu modo de ser, tudo isso está envolvido com o propósito de Deus. Tudo faz parte do pacote. Só que é necessário que eu venha colocar em prática aquilo que está dentro de mim. Porque muitas das vezes, assim como uma vez uma senhora ela veio falar com o pastor e ela falou assim, pastor, eu estou orando para que Deus ele me tire do colégio onde eu trabalho, porque eu sou professora, e eu quero ir para o colégio tal, eu estou fazendo uma oração para Deus me levar para aquele colégio, porque aquele é o melhor colégio da cidade. Aí ele falou assim, mas aonde que você está lecionando? Ela falou, eu leciono no pior colégio da cidade. É o colégio que tem o maior índice de violência, é o pior, em todas as estatísticas é o pior. Aí ele falou assim, então você tem que estar aonde você está. Ele falou, qual a diferença de você ir para um colégio que já está tudo bem lá? Você não vai fazer diferença nenhuma lá. Se você é luz, se você é sal, você tem que fazer a diferença onde está te faltando. Se lá tem escuridão, então está precisando da sua luz. Se lá está a questão de sem tempero, então você precisa chegar com o seu sal. A diferença é que a gente quer chegar num ambiente preparado, onde a gente não precisa se esforçar, onde eu não preciso me desgastar, onde eu não preciso trabalhar, sendo que foi para isso que nós fomos chamados.
Né? Lembra da história de Esther? Será que não foi para esse momento que Deus te colocou aí? Essa é a palavra de Mardoqueu para Esther. Será que não foi para esse momento que você foi chamado? Essa que é a ideia do Evangelho. O Evangelho não é a respeito de fazer a minha vida ser boa. O Evangelho é a respeito de eu ser uma parte de Cristo andando por aí. O fato de nós sermos cristãos é essa questão de nós carregarmos Cristo aonde a gente vai. Significa que nós somos uma cópia do próprio Cristo. E se eu não tenho sido uma cópia de Cristo, então eu não sou nem digno de ser chamado cristão. Se as pessoas elas não veem Cristo na minha vida, então eu não sou cristão. Talvez eu seja um agente escondido, né? Mas eu não sou um cristão. É interessante que tem uma história, lá do início do século XX, houve uma conferência lá na Universidade de Berlim, e o professor desafiou ali os alunos que estavam presentes ali naquela conferência, e esse professor ele falou assim: vocês acreditam que Deus ele criou tudo o que existe? E houve um silêncio até que de repente um aluno se levantou e falou: acredito, Deus ele criou tudo que existe. E imediatamente aquele professor ele falou assim: então ele criou o mal também. E partindo desse conceito que nossas obras são um reflexo de nós mesmos, então Deus é mau. E aquele aluno que tinha se levantado se sentou e ficou sem saber o que fazer. Quando de repente um aluno lá de trás levantou e falou: professor, eu posso te fazer uma pergunta? E o professor falou: é lógico. Ele falou assim: o frio existe? E o professor falou: é claro que o frio existe. Ele falou: mas a física diz que não. O frio é simplesmente a ausência do calor. Ele falou: posso te fazer outra pergunta? Ele falou: pode. Ele falou: a escuridão existe? O professor falou: claro que a escuridão existe. Ele falou: então você está errado mais uma vez. Porque a física prova que a escuridão é simplesmente a ausência da luz. Tanto é que a escuridão ela não pode ser contabilizada. A gente consegue mensurar a luminosidade do lugar, mas não o tanto de escuridão que existe no lugar. E para finalizar, aquele aluno ele virou pro professor mais uma vez e falou assim: e o mal existe, professor? Aí o professor já estava com a cabeça quente e falou assim: você não viu que eu comecei falando que o mal existe? Ele falou assim: e você se engana mais uma vez. Porque o mal, ele não existe. Pelo menos não por si só. Mas como nos casos anteriores, o mal é a ausência do bem. Ele é uma definição que o homem criou para expressar a ausência de Deus. O mal, ele é o resultado da humanidade sem Deus. E como acontece com a ausência do calor e com a ausência da luz, da mesma forma, a ausência de Deus expressa o mal. Por volta lá de 1900, esse jovem ele foi aplaudido em pé no meio daquela conferência. E o diretor daquela universidade ele se dirigiu para aquele jovem e perguntou qual que era o seu nome. E ele falou: meu nome é Albert Einstein. Então tem coisas que nós precisamos entender que a expressão daquilo que Deus ele quer para nós não é muito a respeito de uma religião. É mais a respeito de você entender o que é Deus de verdade. Lá em Romanos 12, 20 fala assim: se o seu inimigo tiver fome, então dê-lhe de comer. Mas por que eu preciso dar de comer para o meu inimigo se ele é meu inimigo? Porque a questão aqui não é a respeito do seu inimigo, é a respeito de você. Dar de comer para o seu inimigo fala a respeito de você, não fala a respeito dele. Entende? É a respeito de mim que eu tenho que trabalhar. Por mais que a pessoa seja meu inimigo, os meus atos eles não falam a respeito dele, falam a respeito de mim. Em Tiago, no capítulo 4 e no verso 17, a palavra fala assim: que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, em outras palavras, nós pecamos tanto quando a gente comete um ato errado, mas também a gente peca quando a gente deixa de fazer algo certo. E agora doeu. Porque eu não sei se você conseguiu entender, quando você tem a capacidade de fazer aquilo que é certo,
por mais que não tenham te pedido, mas você não faz, você já está pecando. Se eu faço errado, eu estou pecando. Mas se eu deixo de fazer aquilo que é certo, eu também estou pecando. Você está entendendo que o Evangelho, ele fala a respeito de uma vida transformada, não é a respeito de cumprir regras. E o que eu quero deixar para você, no fim das contas, de tudo isso que a gente tem falado aqui, é quem é você na vida real. Quem é você no seu dia a dia? Quem é você da porta para fora? Você tem sido uma porta aberta ou você tem sido uma porta fechada? Você tem sido uma ponte que dá acesso a Deus às pessoas? Ou pelo menos você faz com que as pessoas acessem aquilo que elas precisam? Ou você tem sido um buraco que faz as pessoas caírem? Eu lembro que tinha uma senhora num posto de saúde, inclusive era até evangélica. Eu não vou nem falar o bairro, porque vai que ela está lá ainda, né? E aquela senhora, ela era tão trabalhosa, ela era tão custosa no atendimento, que a minha sogra passava mal quando falava que tinha aqui no posto de saúde. De pensar que tinha que passar por aquela mulher. Ela falava, não é possível que uma pessoa daquela. E aí você chega e fala para a pessoa, e a pessoa não faz o mínimo esforço para conseguir te atender, para conseguir fazer aquilo que você precisa, né? E a pessoa tá lá, lixando a unha, né, e tal. E você ali naquela pressa, naquela necessidade, a pessoa demonstrando que não está dando a mínima ligância para a sua necessidade. Até que de repente aparece um filho de Deus e fala, vem aqui que eu vou resolver seu problema. Aí você pensa, a pessoa vai ficar morrendo de vergonha, né? A pessoa que não te atendeu, fica nada. Ele dá uma olhadinha assim e continua lixando a unha. São pessoas que elas não são ponte. Elas estão mais para buraco. Ao invés de fazer você acessar aquilo que você precisa, ela faz piorar a sua situação. Às vezes te dá informação errada para não te atender, para te evitar. Às vezes complica mais a situação do que já está complicado. E muitas pessoas, elas são portas fechadas. Você chega ali, ela te bloqueia. Você está todo feliz da vida e você só precisa passar por aquela pessoa. E quando você vai passar por ela, ela fala, não vai dar. Não consigo abrir para você. Para você eu estou fechado. Aí você fala, não é possível, por favor, me ajuda, eu preciso disso, disso, disso. E a pessoa fala, ai, sinto muito, hoje não dá, tenta outro dia. Até que de repente aparece alguém, abre a porta e fala, pode entrar, está liberado. Então a pergunta não é a respeito de terceiros. Nós não estamos aqui para ficar falando a respeito do que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer. Nós estamos aqui para falar de nós. Eu gostaria que você fizesse uma autoanálise a respeito de quem tem sido você. Se você tem sido essa pessoa que tem proporcionado o acesso, o livre acesso para as pessoas, ou você tem sido a porta fechada que tem atrapalhado as pessoas de acessarem aquilo que elas precisam. Será que eu tenho agido pensando simplesmente em mim e falando, a pessoa que se vire, eu tenho meus problemas para resolver, eu não vou ficar gastando meu tempo, gastando minhas energias para resolver o problema dos outros? Porque é interessante que o Evangelho, ele fala a respeito de serviço, né? O Evangelho, ele é uma palavra exclusivamente a respeito de serviço. E se nós não estamos dispostos a servir, então nós não estamos prontos para viver o Evangelho, né? Lamentavelmente, muitas das vezes as pessoas, elas vêm com a ideia de ser atendidos, e depois que elas são atendidas, porque Deus, ele não nega, ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele oferece isso. Só que a grande questão é que não termina aqui. O próprio Jesus, ele chama Pedro e fala assim, Pedro, quando você se converter, ajuda os seus irmãos. O Evangelho é a respeito de primeiro eu ser curado. E depois, através da minha cura, eu curar outras pessoas. O Evangelho não é um
um prato feito, onde Deus ele fica simplesmente te alimentando e você todo dia quer só se alimentar? Porque se eu não libero, eu não tenho mais nem espaço para receber. Se eu não entrego para vocês aquilo que Deus ele tem me falado, para que Deus ele vai ficar me falando? Se eu não tenho feito aquilo que o Espírito ele tem me mandado, para que o Espírito vai ficar me falando? Se eu não faço nem o básico, nem aquilo que ele está me falando para fazer. Eu gostaria que você começasse a pensar um pouco a respeito disso.